segunda parte da natureza das penas e gozos futuros. É o estudo de hoje. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Nessa semana, estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no Encontro com Kardec número 88, em que vamos ver a segunda parte, no item que fala sobre a natureza das penas e gozos futuros. Nós fizemos a primeira parte, porque é um número grande de questões, e hoje vamos ver da questão 974 até a 982. Espero contar com vocês aqui até o final do estudo, evidentemente deixando aquele joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando e, acima de tudo, não esquecendo de fazer a sua prece inicial, pedindo a presença de bons espíritos para dar continuidade a esse trabalho que a gente faz do estudo e da divulgação da doutrina espírita. Vamos direto para o estudo agora. Livro 4. Esperanças e Consolações das Penas e Gozos Futuros. Natureza das Penas e Gozos Futuros. Segunda parte. Perguntas 974 a 982. Natureza das penas e gozos futuros. Donde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem, semelhante a tantas outras tomada como realidade. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão vem a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Incapaz de expressar por sua linguagem a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, porque para ele o fogo simboliza o tipo de suplício mais cruel, de ação mais enérgica. É por isso que a crença do fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, tendo-a os povos modernos herdados dos mais antigos. É pela mesma razão que se diz em sua linguagem figurada: o fogo das paixões, queimar de amor, de ciúme, etc. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim. E isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Para o espírito errante já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões. Vê as coisas na sua realidade. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas e de outro o futuro que lhe está prometido, compreendendo o que lhe falta para alcançá-lo. É como o viajante que, ao chegar ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer para atingir o seu destino. Essa figura de fogo eterno e coisas do tipo foi criada e mantida durante séculos, na realidade para favorecer o poder. Os líderes religiosos, com certo poder de credibilidade, diante das pessoas, eles usavam esse argumento para sustentar o seu domínio na medida em que criavam medo para não serem contrariados e nem sequer questionados. Quer dizer,
tentando assim se perpetuar. É claro que numa sociedade existe o fundamento da coercibilidade, que é o que sustenta o cumprimento da lei na justiça, né? Mas no caso aqui, não é o fato de uma pena jurídica. Se trata de ser penalizado para passar o resto da existência no fogo eterno. Isso não tem absolutamente nada a ver com a justiça de Deus, que jamais condenaria alguém à eternidade. A utilização do fogo também foi porque desde muitos milênios a humanidade entendeu, e até hoje entende assim, que o maior suplício de dor que existe é exatamente pelo fogo. Nós, quando saímos da Terra para a espiritualidade, quer dizer, na vida espiritual, temos uma visão mais clara sobre tudo. Daí nós percebemos a importância de ter ou não ter agido de forma correta aqui na Terra, ou em qualquer outro planeta, desse tipo aqui do nosso. Como espíritos livres, podemos verificar claramente a felicidade ou a infelicidade nossa e dos outros. Isso vai nos atingir bem ou mal, dependendo do nosso entendimento, dependendo do nosso conhecimento, do nosso adiantamento moral. Como acontece aqui na Terra mesmo, é isso, porque a gente encontra pessoas, na hora que vê a felicidade dos outros, por exemplo. Se for uma pessoa com moral mais ou menos um pouco elevada, vai ficar feliz pelos outros. E vai entender que precisa continuar e se esforçar para melhorar, para também atingir aquele estágio de felicidade. Mas se não for alguém com a moral um pouco elevada, o sentimento que vai ter é de inveja, de ciúme e outros por aí. Da mesma forma, depois da morte do corpo. Em espírito, nós vamos sentir o mesmo, sempre dependendo do nosso crescimento. Vamos adiante? O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? E nesse caso, que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada? Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda, do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outro modo. Assim diz o bom senso. Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Quando nos acharmos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado ficará à mostra, de sorte que o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, ao contrário, só encontrará em toda parte olhares amigos e benevolentes. Para o mal não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas. Por isso ele as evita sem cessar. Que será dele
quando a ilusão das paixões se dissipar e compreender o mal que fez, vendo revelados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não puder subtrair-se à visão delas, enquanto a alma do homem perverso está presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza de perfeita serenidade. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas porque ainda tenha de passar para acabar a sua purificação? Para a alma ainda maculada são. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso pensar nas provas que ainda haja de sofrer. A alma que chegou a certo grau de pureza já goza da felicidade. Um sentimento de doce satisfação a envolve. Sente-se feliz por tudo o que vê, por tudo o que a cerca. Levanta-se para ela o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação, e lhe aparecem as perfeições divinas em todo o seu esplendor. Veja bem, nessa pergunta 976, Kardec está se referindo a espíritos bons e espíritos inferiores. Olha só, espíritos inferiores somos nós. Lembra da escala espírita? Na questão 97 daqui do Livro dos Espíritos, é mencionado sobre os espíritos da terceira ordem, que somos nós, e da segunda ordem, que são os espíritos bons. Aliás, nós falamos sobre isso no encontro número 6, e se quiser pode ver aqui através do link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Por favor, não repara na produção daquele vídeo, porque foi muito no início do canal e até ali eu ainda usava até outro canal, né? E só depois que eu criei esse aqui, e Espírita Fraterno. E tem um vídeo mais detalhado sobre o assunto que eu fiz em novembro do ano passado, aliás, que até já está bem melhor do que lá os primeiros, lá de trás, né? Mas como eu ia dizendo, a resposta do benfeitor espiritual é sobre a atitude dos espíritos bons, que têm um desenvolvimento acima do nosso. Então eles não sofrem assim, porque sabem que é passageiro esse sofrimento. E entendem bem que nós vamos ter oportunidade de sempre melhorar. E eles estão ali muitas vezes para nos apoiar e ajudar a gente a passar nessas situações. Agora, para nós, que poderemos estar desencarnados, mas ainda somos espíritos inferiores, é bem possível e provável que tenhamos algum tipo de constrangimento, incômodo, sofrimento, vendo as nossas pessoas queridas, tanto encarnados como em espírito, no sofrimento. Isso é inerente à nossa condição, é normal. Outra questão abordada é sobre o sentimento de culpa. Quando na vida espiritual, nós não ficamos bonzinhos, já falamos isso trocentas vezes. Podemos ter o sentimento de arrependimento das nossas faltas, mas carregamos as culpas em relação aos nossos atos. E é evidente, para aqueles que têm um real arrependimento, acaba por ser um constrangimento, porque eles não conseguem esconder o que fizeram, e isso é uma espécie de sofrimento. Mas eles vão ter sempre a chance, na espiritualidade ou encarnado, de corrigir as suas falhas, e isto gera grande satisfação. É como você ter, por exemplo, estudado para um concurso, mas cometeu alguns erros na prova e não passou. Aí vai estudar novamente e passa. Mas sabe que vai ter agora outros desafios até chegar a ter um bom desempenho nessa nova função que vai exercer, por exemplo. Será uma nova etapa. Compreendeu? Mais uma vez, isso é justiça de Deus. E não poderia ser diferente. Vamos seguir? O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos
visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer, quando vos achais reunidos. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros, e de que é por sua vez objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. Na terra, o homem goza das primícias dessa felicidade quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Em uma vida mais depurada, esse prazer será inefável e ilimitado, pois aí ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não arrefece. Tudo é amor na natureza. O egoísmo é que o mata. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que em vida teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são estes sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê na morte o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, ao lhe firmar as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite que nos inteiremos do que seremos um dia, e é um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade futura. E é assim que contribui para essa felicidade, mas nunca se disse que sem ele não se possa consegui-la. Quando o espírito atinge um certo grau de evolução, ainda que pequeno, mas no caminho do bem, e encontra outros a quem tem a afeição por parentesco, amizade e tudo mais, se sente feliz e tranquilo, porque sabe que não estarão mais sujeitos aos sentimentos ruins dos quais já se despojaram. Lá na espiritualidade estão as reais famílias, os reais amigos, que temporariamente podem ainda reencarnar aqui, mas o sentimento fica latente. Sabe quando você encontra uma pessoa e tem aquela sensação de afinidade e que dá realmente a impressão de que já conhecia? Pois é. É o caso desses reencontros na encarnação, provenientes de uniões fraternas da espiritualidade. E aí a felicidade é grande. A questão 981 trata mais uma vez sobre o temor da morte física, que certamente depende do grau de evolução e compreensão de cada um. São sentimentos diferentes, cada um de acordo com a sua experiência. Mas também depende, porque só o fato de não temer a morte não é prerrogativa de evolução. Pode ser até de irresponsabilidade no trato à vida. Por exemplo, o soldado pode não ter medo de morrer, mas isso pode ser apenas por bravura ou vaidade para se destacar na batalha. Ou achar que estando na batalha vai se livrar de problemas se vier a morrer mais cedo. É diferente daquele que não tem medo da morte,
porque compreende o aspecto passageiro e de estágio evolutivo na vida encarnado, né? E que tem a certeza da progressão espiritual depois da morte do corpo. A última questão aqui, a 982, mostra o caráter altruísta da doutrina espírita. Perguntado sobre se para ter assegurado a evolução na vida espiritual precisa ser espírita, o benfeitor foi categórico. Claro que não. Só faltou falar assim, né? Ninguém é obrigado ou induzido a estudar, frequentar ou divulgar o espiritismo na certeza de que vai evoluir. O que promove a evolução é a atitude no bem. Não importa qual atitude, se pequena, se grande, se atinge uma pessoa, se atinge um grupo ou uma cidade inteira e tudo mais. O importante e fundamental é tomar atitudes visando o bem sem hipocrisia, sem vedetismo e outros sentimentos menos apreciáveis. O Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, veio para nos esclarecer acerca do mundo espiritual que contempla o universo, e não apenas da nossa vida aqui, extremamente pequena, aqui na Terra. Sabe aquela frase antiga, fora da igreja não há salvação? No Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E fazer o bem é caridade. E salvação nada mais é do que a certeza de participar da evolução na justiça de Deus sempre. Minha gente, mais uma vez agradeço estarem acompanhando esse nosso trabalho e ficarem conosco aqui no vídeo até o fim, onde encerramos agora o encontro com Kardec número 88. Espero encontrar vocês aqui na próxima semana, no encontro número 89. Já estamos no final, inclusive, já passou bastante tempo até, e já estamos na reta final, nos últimos encontros que nós vamos fazer aqui. Eu espero contar com vocês dessa forma, sempre estando aqui juntinho, participando, se inscrevendo no canal, deixando o joinha, compartilhando para que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações e, se for o caso, nos dando aqui sugestões de novos estudos ou comentários que queiram fazer. Não se esqueça de fazer a sua prece final e eu espero encontrar vocês aqui na próxima semana no Encontro com Kardec 89. Até lá, fiquem na paz.